Nós vamos abrir a palavra de Deus nesta noite, então, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Primeira de Pedro, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo de número 15. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Meus amados irmãos, com base nesta passagem, e mais especificamente na exortação que o apóstolo Pedro nos traz, é que eu gostaria de meditar com vocês e refletir para a nossa edificação. Nós vamos, neste momento, ter uma palavra de oração. Deus amado, nós nos achegamos ao teu trono de graça e o fazemos em um nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso mediador. Louvamos-te, Senhor, primeiramente, porque tudo que necessitamos, nós temos em Cristo Jesus. Te louvamos por esta dádiva tão preciosa. Queremos, ó Deus, crescer mais e mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isto, pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração. Necessitamos, ó Deus, que a tua palavra alcance as nossas mentes, transforme o nosso coração e possa essa mensagem ser evidenciada pelo nosso viver. Fala conosco por meio do teu Espírito e abençoa-nos. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós encontramos uma exortação por parte do apóstolo Pedro aos seus leitores e necessariamente uma exortação que é feita a nós. Ele vai nos dizer: santificai a Cristo. Este é o mandamento que ele nos traz aqui no versículo 15 do nosso texto. É interessante nós percebermos que esta exortação, ela faz eco com a oração dominical. Quando Jesus nos ensina a orar, dizendo a Deus: santificado seja o teu nome. Então, essa expressão, santificado seja o teu nome, é um eco deliberado o que nós encontramos na ordenação dada por Pedro, quando ele nos diz: santificai a Cristo. É interessante nós observarmos que nós encontramos nesta passagem um uso não muito comum do verbo santificar. Geralmente a Bíblia ou na Bíblia são os homens que são santificados. E Deus ou Cristo operam a santificação. No entanto, quando nós olhamos para o nosso texto, nós vamos observar que a ordem é inversa. É interessante também nós observarmos que esta ordem também, ou esta mesma ideia,
encontra-se também no Antigo Testamento. Lá no livro de Números, no capítulo 20, versículo 12, nós encontramos a seguinte declaração: mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não me crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Diante disso, nós devemos indagar e perguntar o que isto significa, qual é o significado desta declaração. Deus não é santo? Por que nós devemos orar ou pedindo para que ele, Deus, seja santificado? Como nós devemos compreender a declaração do apóstolo Pedro aqui, dizendo para santificarmos a Cristo? E o que Deus queria dizer a Moisés e Arão quando ele declara que eles não o santificaram diante dos filhos de Israel? Eu creio que um dos principais teólogos do século XX, neste aspecto eu devo concordar com ele, embora não concorde com todas as suas posições teológicas, mas ele foi muito feliz na interpretação que ele faz deste texto. Um teólogo chamado Karl Barth, ele vai dizer com relação a este texto o seguinte: levai uma vida santa, digna da santidade de Cristo. Ele estava correto na sua interpretação do texto e da compreensão daquilo que Pedro está nos ensinando a respeito daqueles que devem santificar a Cristo. Isso implica dizer que o nosso viver, e não somente no nosso viver, não somente nós devemos reverenciar a Deus e honrá-lo, mas também nós devemos glorificá-lo mediante a nossa obediência aos seus mandamentos. E assim nós aprendemos e podemos entender que Cristo é santificado quando obedecemos à sua vontade, quando nós nos sujeitamos à sua palavra e moldamos o nosso caráter à luz daquilo que ele nos ensina. Esta é a grande verdade que o texto nos fala. Uma das coisas que Jesus mais condenou na vida dos religiosos dos seus dias foi a hipocrisia, o pecado da hipocrisia. Nós bem sabemos que a hipocrisia consiste na representação de um papel onde nós podemos evidenciar ou representar diante dos outros aquilo que nós não somos. É uma realidade que muitos religiosos viviam nos dias de Jesus e que muitos têm vivido desta forma também. Jesus nos diz que nós não devemos ser como os hipócritas quando orarmos, quando jejuarmos. Dirigindo-se aos escribas e fariseus, o mestre os censurou dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lá no livro de Provérbios, nós lemos: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de paz e vida.
Um outro estudioso bíblico nos diz, na verdade, nenhuma lei, exceto a de Deus, pode refrear o coração. Toda obediência aceitável começa ali. O coração é a primeira coisa que vagueia longe de Deus. Também é a primeira coisa a voltar para Ele. Toda religião sem isto é apenas um nome. E por mais que o crente professo lance mão de muitos artifícios para dar vida ao seu cristianismo, todos os artifícios falharão. A verdade cristã é uma verdade que, e eu já tenho dito isto, é algo que nós assimilamos com a mente, mas é algo que transforma o nosso coração. E o coração, a ideia é a totalidade do nosso ser, aquilo que somos. De maneira que nós adequamos o nosso viver ao padrão daquilo que Deus nos diz em sua palavra. E a obediência a Deus consiste justamente na conformação das nossas vidas à sua vontade, ao seu querer. Como cristãos, nós não andamos mais segundo os nossos próprios pensamentos, mas também somos orientados em tudo pela palavra de Deus. A renovação da nossa mente com a palavra viva de Deus nos leva a uma vida que, de fato, glorifique a Deus, que realmente o honre, o exalte, proclame o seu nome. Foi isso que eu falei um pouco na escola dominical, quando nós estamos estudando a carta de Tiago, e ele fala do controle da língua. E nós dizíamos lá pela manhã, na escola dominical, para controlar a nossa língua, nós precisamos submeter a nossa mente à palavra de Deus. Devemos lembrar que Deus espera de cada um de nós obediência. Algo que ele mesmo disse ao profeta Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diante disto, eu quero examinar essa declaração de Jesus Cristo, ou do apóstolo Pedro, melhor dizendo, e a partir desta análise, avaliarmos a nossa vida. Porque a Bíblia nos diz o seguinte: prove cada um o seu labor. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Lá no livro das Lamentações, do capítulo 3, versículo 40, nós lemos assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Portanto, quando Deus nos exorta a uma vida que honre e glorifique a Deus através da obediência, nós devemos analisar e avaliar se de fato nós temos vivido desta forma. Como é que tem sido a nossa vida nesses dias de pandemia, de isolamento, no nosso testemunho, as nossas atitudes? Nós devemos considerar isto. E eu quero considerar através de algumas perguntas que podem nos ajudar na nossa autoavaliação, nesse autoexame que nós devemos fazer neste momento. A primeira pergunta que nós devemos fazer diante da exortação do apóstolo Pedro, santificai a Cristo, é: amo ao Senhor meu Deus com todo o meu ser? Amo a Deus com todo o meu ser? O Senhor Jesus Cristo nos diz em sua palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Portanto, nós temos que olhar as nossas vidas e verificarmos se de fato nós estamos em submissão a este mandamento, ou se nós estamos amando a nós mesmos, amando ao mundo, as coisas que há no mundo. Será que não é momento de nós avaliarmos e voltarmos ao primeiro amor? A obediência à vontade de Deus implica em colocá-lo como prioridade máxima em nossa vida. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, acima de tudo mais. Esta, de fato, tem sido a característica do seu viver, do meu viver, do nosso viver. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos. Essa é uma questão que cada um deve responder na sua própria avaliação. A segunda pergunta que nós devemos pensar para fazermos esta análise, se a nossa vida está sendo condizente com a vontade de Deus, é: amo ao meu próximo como a mim mesmo? O Senhor Jesus, logo depois de ter falado a respeito do grande e primeiro mandamento, ele continua e afirma: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que não é necessário que ele nos exorte a amarmos a nós mesmos, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Mas o Senhor precisa nos exortar a amarmos nosso próximo. Eu obedeço ao mandamento dele, o mandamento de amar os meus inimigos, abençoar os que me amaldiçoam, fazer o bem aos que me odeiam e orar pelos que vituperam e me perseguem. É um desafio à vida cristã. Devemos lembrar que Deus nos amou quando não havia nada em nós que pudesse impulsionar o seu amor por nós. E nós devemos amar ao nosso próximo, mesmo que o nosso próximo não tenha nenhuma qualidade que nos impulsione a amá-lo, porque Deus está nos mandando e ordenando que o amemos. É uma responsabilidade grande. Eu preciso me preocupar com o bem espiritual do outro, da mesma maneira como eu me preocupo com o meu próprio bem espiritual. Você tem feito isso? Às vezes nós olhamos muito para o nosso próprio umbigo, preocupado com as nossas coisas, mas nós temos que nos ocupar com o próximo, com o nosso irmão, com aqueles que estão do nosso lado, para sermos bênção na vida dele. E de que maneira e em que profundidade seria amado por meu próximo se ele me amasse da mesma maneira que eu o amo? Já pensou nisso? Se o próximo me amasse do mesmo modo que eu o amo, qual é a profundidade disso? É uma reflexão importante que nós devemos fazer. Somos exortados a nos preocupar com isso. Mas há uma terceira pergunta que eu queria fazer diante da exortação que Pedro nos traz de santificarmos a Cristo. A terceira pergunta, né, a primeira é: se eu amo a Deus,
acima de tudo, como prioridade na minha vida, se eu amo o meu próximo, a segunda. E a terceira pergunta, o que é que o mundo, esse mundo que não conhece a Deus, pensaria acerca do cristianismo se minha vida fosse o padrão pelo qual o cristianismo seria julgado? Já pensaram nisso? O que as pessoas poderiam dizer a respeito do cristianismo ao observar a sua vida? Afinal de contas, nós precisamos estar prontos para testemunhar acerca da nossa fé. Nós temos imitado realmente a Deus. A palavra dele nos diz que nós devemos ser seus imitadores. Paulo vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Será que as pessoas têm olhado para a nossa vida e têm observado a Jesus? Eu já disse isso na igreja, que nós não podemos obrigar as pessoas a lerem a Bíblia para conhecerem a Jesus. Mas eu posso viver de tal modo, de maneira que eu possa ser a Bíblia a qual eles possam ler e enxergar Cristo em nós. Será que outros têm visto Cristo na nossa vida porque nós estamos imitando-o? Será que eu tenho demonstrado, como diz Tiago, a religião pura, sem mácula? Ou será que a nossa religiosidade é vã? Precisamos avaliar. Uma outra pergunta que é necessária e importante é sobre o compromisso que nós temos com os cultos da nossa igreja. Eu tenho dito para os presbíteros que a minha oração a Deus tem sido no sentido de que a igreja seja despertada neste momento para a importância da comunhão cristã, dos trabalhos, das atividades, dos cultos, dos encontros. A Bíblia nos diz que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. E o meu desejo é que toda esta situação nos faça despertar a ponto de, quando nós retomarmos, nós estejamos presentes, não só logo do início, porque estávamos com saudades, mas para prover uma vida constante de comunhão, porque nós precisamos disso. Como faz falta essa comunhão, como esse momento de isolamento tem apontado para esta realidade, como faz falta o abraço do meu irmão, da minha irmã, de poder estar junto, de compartilhar, de vivenciar isso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos alegrar quando vamos à casa do Senhor. Não é isso que diz o Salmo 122? Que realmente Deus permita que estes dias possam despertar esse desejo, de maneira que nós possamos voltar com todo o gás, com toda a empolgação, com toda a dedicação, para servirmos a Deus. Eu sempre digo, eu falo para os presbíteros, que nós não precisamos ter um monte de atividade, mas nós precisamos ter atividades com qualidade,
para nos fortalecer e nos abençoar. E valorizarmos estas atividades de qualidade para que a gente tenha uma vida cristã que de fato dignifique e honre o nome do nosso Deus. A gente precisa, eu até conversava com o presbítero João hoje, a gente precisa tomar cuidado realmente, porque às vezes a gente acaba entrando num ativismo religioso, e esse ativismo religioso é prejudicial à vida cristã, assim como a falta de comunhão. São dois extremos e nós devemos evitar. Mas a necessidade de comunhão é uma realidade, de maneira que eu preciso valorizar isso, porque é no meio do povo de Deus que Deus derrama da sua graça, da sua bondade e nos faz crescer, nos fortalece, nos renova e nos capacita a testemunharmos de Cristo ao mundo. Quero encerrar a nossa meditação citando o Catecismo de Heidelberg, que faz a seguinte pergunta a respeito da santificação do nome de Cristo. E lá, em resposta a isso, diz: santificado seja o teu nome, é dizer, concede-nos primeiro de tudo, que te conheçamos retamente e que santifiquemos e celebremos a tua onipotência, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade, que se manifestam em todas as tuas obras. Concede-nos também que toda a nossa vida, em pensamento, em palavra e obra, seja sempre dirigida a este fim, que teu santíssimo nome não seja por nós blasfemado, nem menosprezado, senão honrado e glorificado. Que a nossa vida, meus amados irmãos, de fato seja para a honra e glória do nosso Deus. Santificai a Cristo. É a exortação do apóstolo Pedro às nossas vidas nesta noite. Que Deus nos abençoe. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Vou pedir para a nossa irmã Andréia nos dirigir a Deus em oração. E depois da nossa irmã Andréia, nós vamos estar impetrando a bênção, encerrando o culto nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, e também te agradecemos por essa oportunidade de escutar a tua palavra, Senhor. Que verdadeiramente a gente possa nos esforçar, Senhor, para santificar o teu nome. Que a nossa vida, Senhor, mostre Jesus Cristo. E que a gente possa amar o nosso próximo e assim, Senhor, santificar o teu nome. Te peço que o Senhor abençoe a nossa semana, nos ajudando a todas essas coisas para o louvor da tua glória, Senhor. É isso que eu peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo sejam convosco, hoje e sempre, até o dia de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.